paz, mais uma vez, a todos que vão poder estar ouvindo este vídeo. E hoje eu vou trazer um assunto de suma importância para todos. Através da palavra do nosso Salvador Jesus Cristo, eu vou estar fazendo uma breve oração para que o Espírito Santo nos conceda a graça da sabedoria de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus forte, o Deus da sabedoria e da ciência, o Deus da inteligência, que nos capacita através da sua palavra, que é a sua própria inteligência derramada através do seu Espírito para nos conduzir a ministrar e a entender, e além de ministrar e entender, a viver a sua palavra, não ser simplesmente ouvintes, mas sim praticantes, porque o que pratica a palavra é como um homem que alicerça seus pés na rocha, e nenhum vento deste mundo, nenhuma palavra, nenhum os contras pode nos derrubar, porque sabemos que nossos pés, que significa o nosso entendimento, está alicerçado em Cristo Jesus. Então aquele que está firme, Senhor, a tua palavra está firme contigo para todo sempre, porque sabemos que já estamos sentados nos lugares celestiais, onde o Senhor está, através do teu Espírito Santo e através das nossas vidas espirituais. Nós temos que olhar sempre para o alto e entender as coisas espirituais a qual o Senhor derrama sobre nossas vidas. E que o Senhor, nesta noite, ou nesse começo de tarde, possa estar falando grandemente a cada coração que vai ouvir esta mensagem. Em nome do teu Filho, ó Jesus, em nome do teu Espírito, ó Deus eterno, em nome do teu Filho Jesus Cristo, porque eu oro e te agradeço. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, para a palavra de Jesus Cristo, está em Mateus, no seu capítulo 4, versículo 12. Depois de Jesus Cristo ter passado pelo seu batismo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a ir para o deserto e ficar lá 40 dias e 40 noites em jejum. E o retornando do seu jejum, ele foi tentado pelo próprio inimigo. Por que ele foi tentado? Porque ele estava na sua matéria carnal. Ele estava na sua vida terrena e carnal. Então ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele subiu aos céus. E depois que Jesus Cristo foi tentado, a sua palavra nos diz aqui em Mateus 4,12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Então Jesus ouviu que João estava preso e voltou para a Galileia. E a Galileia, vou falar algo para vocês da Galileia, é uma das principais, é uma das províncias da Palestina. Compreendia que aquele território que foi repartido pelas tribos de Isacar, Zebulon, Naftali e Asser, e também uma parte de Dan. Então aquele território foi repartido entre as nações ali.
Mas o que Jesus volta para a Galileia, no seu versículo 13 nos fala assim: e ele, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaú, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Então ele deixou a cidade de Nazaré e foi ter a sua habitação em Cafarnaú, cidade marítima. Era uma cidade de muitos movimentos, onde se comercializava muitos. Então ele foi habitar ali, nos confins de Zebulon. Então, o que isso que significa? Então ele nos fala, para que se cumprisse, no seu verso 14, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então já havia uma profecia de Isaías, tudo o que iria acontecer após Jesus Cristo retornar de toda a sua tentação, após Jesus Cristo ir para Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito. Então ele já estava cumprindo aquela profecia que Isaías diz, no seu verso 15: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto aos caminhos do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Então a Galileia das nações, então era o ocidente da Fenícia. Ao sul ficava Samaria, e tinha ao lado do oriente o mar da Galileia. E no Jordão, e a Galileia superior era designada pelo nome de Galileia dos gentios. Então Jesus Cristo veio e foi para a Galileia porque, como Mateus nos fala aqui, ou os escritores nos falam que essa é uma epístola escrita praticamente para os judeus, mas não. A Bíblia fala que ele veio para os que eram os seus e os seus não receberam. Então havia uma preocupação de Jesus. E quando ele chega na terra de Zebulon, na terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Então quando ele olha para aquelas nações, então ele vê tudo o que está acontecendo espiritualmente, mas o povo não poderia ver porque estava em trevas. E ele nos fala assim no seu verso 16 de Mateus 4: porque estava assentado em trevas e viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então o povo estava sentado em trevas, em grandes trevas. E então estava também na região da sombra da morte, e a luz raiou. Então não haveria luz e nem haveria vida. Então estava a morte e as trevas. Então, o que significa essas trevas, meu irmão? O que significa? Trevas são escuridões absolutas. Trevas é noite. Mas as trevas aqui que Jesus Cristo queria mostrar para aqueles que estavam assentados na região que o profeta Isaías já tinha profetizado, as trevas aqui eram a ignorância, a estupidez dos homens. As trevas é uma condição de quem não é instruído.
Então, quando a pessoa não é instruída para ver a luz, a palavra, para ver o Senhor Jesus Cristo como fonte de luz da sua vida e da minha vida, ele está em trevas, ele está em ignorância, ele está em estupidez ainda. É o estado do homem que não tem a Cristo. Então, as trevas é a pessoa que tem falta de saber. Então a pessoa lhe falta entendimento quando a luz chega para ela, e muitas vezes ela não aceita aquela luz que chega para iluminar o seu entendimento, para lhe mostrar os seus erros e as consequências dos seus erros. Então, quando Jesus Cristo chegou, o povo estava sentado em trevas, na sombra da morte, porque as trevas levam à escuridão. Leva a escuridão para a alma, para o sentimento, para a consciência da pessoa, que trava tanto a pessoa que não deixa ela enxergar a luz. Então, meu irmão e minha irmã, quando a pessoa está na ignorância e desconhece alguma coisa, que ele quer instruir, ele não quer conhecer a luz que vai o instruir para que ele possa sair das trevas. Ela tem falta de saber. A pessoa que está em trevas, ela tem falta de educação. Ela se torna estúpida e grosseira, porque quando Jesus Cristo quer mostrar a luz, quando a palavra fala que ele veio para os que eram os seus e os seus não receberam, então essas pessoas se tornaram grosseiras e estúpidas, porque a luz tinha chegado. E eles não queriam receber a luz de Jesus Cristo. No entanto, que o profeta Isaías vai nos dar um alerta. Isaías, no seu verso 52:1 fala assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Então, quando a luz chega para a pessoa, ela vai deixar de ser imunda, ignorante. Mas enquanto a luz não chega, ela vai estar em trevas. Sua alma vai estar obscurecida. Sua alma vai estar em escuridão. Então, no seu verso de Isaías 52, capítulo 52, no seu verso 6, porque o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então Jesus Cristo se apresentou como luz, como caminho, como verdade, como vida. Jesus Cristo se apresentou com o entendimento perfeito do Pai para todos aqueles que querem receber. Então, quando Jesus Cristo se apresenta, ele fala: eis-me aqui, e todos saberão o seu nome, porque não sabiam o nome de Deus eterno, e Deus se revelou o seu nome através do seu Filho. A sua bondade, a sua misericórdia se revelou unicamente através de Jesus Cristo. O seu sentimento de querer mostrar a luz para que as pessoas saiam das trevas. E muitas vezes as trevas da iniquidade cobram as pessoas de enxergar a luz para a vida eterna. Isto é porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, meu irmão e minha irmã, que Ele não veio para condenar ninguém.
Ele não veio para colocar ninguém para ir para o inferno, porque Ele trouxe a sua graça da salvação. Mas a escolha é sua. A escolha para onde você quer ir é sua. Então, quando Jesus Cristo chega naquela região, que as pessoas estão em trevas, então Ele continua falando. Desde então, luz, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E a luz de Jesus Cristo é uma radiação eletromagnética capaz de provocar sensações visual. Então, quando a luz chega, a pessoa que está em trevas, ela vai ter uma sensação visual que começa a enxergar. Quanto tempo ele estava perdendo nas trevas. Então, quando a luz chega, ela traz uma sensação visual. E a pessoa começa a ser um observador normal. Enxergar a luz atrás da claridade. Então essa luz da claridade, ela vai emitir para as pessoas o conhecimento de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, deixe a luz de Cristo iluminar as trevas, a escuridão que há em sua alma. Porque quando a luz chega ali para aquele povo, ela começa a emitir a claridade. Então começa a ser, a luz ela começa a ser pelos corpos celestes. Então você começa a ser celestial e o seu brilho através de Cristo começa a brilhar. Muitas vezes para aqueles corpos que não têm luz. Então a luz ela traz uma reflexão, ela reflete aos outros a misericórdia. A luz quando chega, ela reflete aos outros a preocupação de Deus de tirar o homem da escuridão do seu entendimento, da ignorância do seu entendimento, da estupidez do seu entendimento. E muitas vezes o homem que está em escuridão, ele é grosseiro, ele não se preocupa em tirar as trevas que está dentro de si. Então, quando Jesus Cristo chega, meu irmão e minha irmã, quando Ele chega para a vida de cada ser humano, então Ele traz a luz com um objetivo para iluminar, dar brilho e fazer a luz, trazer o fulgor. A luz ela traz inteligência. A luz ela traz uma ilustração perfeita do saber. A luz ela traz e define conforme os princípios e critérios e regras que Deus tem para o ser humano. Então esse é o princípio quando a luz raiou para aqueles homens. Então o profeta Isaías também comenta no seu capítulo 29. No seu capítulo 29, no versículo 18.
E naquele dia os surdos ouvirão quando a luz chega. Você que está na escuridão da surdez, a profecia vai falar: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Que livro? Do Novo Testamento. Que livro? Da Nova Aliança. Que livro? Do novo acordo com Deus para com o homem, com sua preocupação de trazer a salvação e trazer a sua luz para que possa iluminar o entendimento de cada um. E naquele dia, no seu verso 18 de Isaías, do capítulo 29, e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. As pessoas não estavam cegos porque estavam cegos dos olhos, estavam cegos por falta de entendimento. Assim como muitos estão cegos ainda por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento de Deus. No seu verso de 19, os mansos terão regozijos sobre regozijos no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada. Quem é o tirano? É aquele que coloca as vidas na cegueira espiritual. O tirano é aquele que está em cima do púlpito, cegando as pessoas espiritualmente só para arrancar tudo que a pessoa tem, e muitas vezes colocando determinados termos para as pessoas cumprir, enquanto o próprio tirano, que são os falsos profetas, não cumpre. Porque o tirano é reduzido a nada, porque a luz, quando chega, as pessoas verdadeiramente vão compreender que está iluminando o seu entendimento, e ver que o tirano que está ali não está preocupado com sua alma e ser iluminado através do Evangelho de Cristo. Então, no verso 19 de Isaías 26, os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada e se consome. O escarnecedor é todos os que se dão à iniquidade e desarraigado. Então o escarnecedor, ele está com sua mente escurecida. Está em escuridão a sua mente, porque ele escarnece daquilo que ele não conhece. Então, no seu verso 21, os que fazem culpados aos homens em uma causa, os que armam laços aos que repreendem. Então, aquele que está recebendo a repreensão, ele quer armar laços, armadilha, para muitas vezes tirar, ou tentar tirar a verdade daquele que está o repreendendo. No seu verso 21, os que fazem culpado aos homens, em que repreende na porta os que põem de parte o justo, sem motivo. Então os homens hoje acham motivo para aqueles que são justos diante da palavra e querem os repreender. Então, no seu verso 22, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se decorará a sua face,
Mas quando vi a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Então, quando a pessoa começa a ver a luz verdadeira que está no meio das trevas, então as pessoas começam a ver a verdadeira luz. Então Isaías fazia essa profecia. Então Jesus Cristo, em Mateus 4, no verso 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não vai chegar o reino dos céus. O reino dos céus já é chegado para aqueles que deixaram a luz entrar. O reino dos céus é chegado para aqueles que são espirituais, que olham para o alvo, que olham para a luz, porque a luz é Jesus Cristo. E como a palavra fala, nele não há trevas nenhuma. E aquele que vem para a luz jamais vão andar em trevas, porque a luz raiou, a luz brilhou, a luz lhe mostrou, a luz lhe tirou da escuridão, a luz lhe tirou desse mundo escurecido pelas imagens más dos homens, pelos conceitos dos homens. Então, o primeiro conceito de Jesus é arrependei-vos. E o que significa arrependei-vos? O arrependimento é um ato que traz ou faz um efeito. Então, o arrependimento ele vai trazer um efeito dentro da pessoa de reconhecimento do erro. Então, o efeito vai dar um arrependimento, arrepender-se, vai gerar um sentimento dentro da pessoa. O arrependimento vai gerar um sentimento dentro da pessoa que se arrepende. Um sentimento de arrependimento vai trazer uma compulsão, vai trazer uma contrição. Ele vai ficar contristado para se arrepender dos seus erros, dos seus afazeres. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que nesta tarde o Espírito Santo colocou no meu coração, para passar para cada um que vai ouvir esta mensagem, que saiam das trevas. Verdadeiramente tem muitos ainda que estão dentro, no meio estão no seio da igreja, que ainda estão em trevas, carregando muitas vezes a escuridão da sua alma, dos sentimentos que passaram, ou por mágoa, rancor, ódio que sente de alguém, ele está em escuridão ainda. Então é hora de sair da escuridão e vir para a luz de Cristo Jesus. E que o amor de Deus e a graça do Eterno, do Soberano, e a força e a fortaleza do Espírito Santo, e a paz eterna salvadora de Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós que vão ouvir este vídeo, e sobre cada família, que Deus possa alcançar a sua vida e vos tirar das trevas que é este mundo que está em trevas. E nós já somos do alto, onde Jesus Cristo está sentado, olhando para Ele, que era a luz das nossas vidas. Eu agradeço ao Deus eterno por esta passagem e por esta pequena palavra que eu vos trouxe nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.